mais uma forma da gente, mais uma forma da gente otimizar o nosso código, de organizar informações. Então vamos ver o que é. Primeiro, o que é um struct? Struct é uma variável especial que contém dentro dela diversas outras variáveis de tipos diferentes. Então ela é uma variável que lida com diversas variáveis de tipos diferentes ao mesmo tempo. Aí, as variáveis internas, que são as variáveis que vão estar dentro do struct, são denominadas de membros da struct. A ideia da gente utilizar um struct é só permitir que quando a gente está armazenando todos os dados de uma entidade, a gente pode fazer isso com uma variável só. Deixa eu mostrar. Detalhe, do mesmo jeito que as funções funcionam, a declaração dos structs é feita fora do main, ou antes dele. Aí a sintaxe é struct, o identificador dele. Aí dentro dessas chaves é onde você vai fazer a listagem das variáveis, dos seus tipos e dos membros que vão estar lá. Aí embaixo é aí que está o detalhezinho. Vai estar struct, identificador, variável. O que é que isso significa? É que nessa parte de cima aqui, a gente só criou um struct, certo? Nessa linhazinha aqui embaixo, a gente declarou uma variável daquele tipo de struct para a gente poder utilizar, certo? Então você tem que declarar o struct, você tem que construir o struct e você tem que declarar ele para poder utilizá-lo. Aí tem três tipos de declaração, que é essa básica aqui, que é struct, aí o nome que você vai dar a esse struct, que nesse caso aqui é pessoa. Aí dentro desse struct eu coloquei duas variáveis de tipos diferentes, que é nome e idade, um char e um int, respectivamente. E aqui embaixo na chave, eu não consigo utilizar a linhazinha para apontar, mas nesse P1 eu estou fazendo uma variável do tipo dessa struct, certo? Que aí a gente vai estar trabalhando com essa variável. Aí essa variável é essa struct tem outras variáveis. É um pouquinho embolado, mas estão conseguindo seguir? Que você está declarando uma variável do tipo de um tipo de uma variável que você criou, e dentro dessa variável que você criou vão ter outras variáveis, que as variáveis que vocês vão trabalhar. Estão seguindo? Estou falando muito rápido para compensar o tempo, não sei. Se tiverem alguma dúvida, podem escrever. No caso, a variável P1 é só para identificar a variável pessoa. A variável P1 é o que você vai utilizar para trabalhar com os dados dentro da struct, entendeu? Porque ali em cima, o que você fez foi só criar uma struct e chamar ela de pessoa. Esse P1 aí é você dar uma instância da struct pessoa para você poder usar, certo? Então, não é só para identificar, é para inicializar e utilizar essa struct. Aí você também pode fazer isso dentro do main. É que nessa da outra daqui a gente terminou de criar um struct e depois da chave a gente já criou uma instância dela. Aqui dentro do main a gente está chamando o que é que a gente vai declarar, que é um struct do tipo pessoa, certo? Do mesmo jeito que a gente fazeria esse int idade, que é chamar o tipo, aí dar um nome a essa variável, a gente fez isso aqui. A gente chamou o tipo, vai ser um struct, aí que struct? A struct vai ser pessoa, aí depois a gente inicializou ela nesse P1, dentro do main, certo? Aí é claro, casos de uso isso daqui, tem alguns casos que você vai querer só chamar dentro do main, outros que você vai querer inicializar na hora, aí depende da sua interpretação das questões. E esse terceiro tipo de
declaração aqui, que é a declaração com o typedef. Typedef significa o quê? É definir tipo. Aí você definiu o tipo struct, certo? E chamou de pessoa. Eu fiz um errozinho aqui, um errozinho de digitação, que essa pessoa aqui era para estar fora dessa chave, viu? Isso foi um erro meu. Aí foi isso. Eu criei uma struct chamada pessoa e eu defini esse tipo de dado. Eu vou entrar em detalhes no que é esse definir tipo de dados no slide seguinte. Aí no main, vocês estão percebendo a diferença aqui, ó. Que da outra vez quando eu chamei do main, eu tive que chamar o struct também. Mas como eu defini o struct como pessoa, eu só preciso declarar uma variável do tipo pessoa, porque o typedef ele deu, entre aspas, um apelido para esse tipo de dado. Aí, o que é esse typedef? A gente vai ver agora. O typedef, ele é um comando usado para criar um sinônimo, um alias, um apelido para um tipo de dado existente. Então, o que ele faz é que ele renomeia o tipo, não a variável, o tipo de dados. Aí essa renomeação facilita você organizar o código ou chamar mais esse tipo, sabe? Aí é isso. Tem que lembrar que o typedef ele não está criando um novo tipo. Ele só está pegando um tipo que já existe e dando um nome diferente a ele. Esse nome vai ser definido pelo programador. Estão entendendo? Aí, no exemplo de declaração aqui, eu fiz o quê? Eu redefini, eu dei um apelido ao tipo float. Esse apelido eu chamei o float de nota. Então, em seguida, nesse programa, quando eu estou declarando as variáveis desse tipo de dado, do tipo float, eu não preciso mais chamar float, eu posso chamar nota. Certo? Então, eu não estou alterando o tipo de dado, eu ainda estou trabalhando com float. A diferença é que, ao utilizar o typedef, eu dei um apelido ao float, que foi nota. Então, quando eu chamar nota, o programa vai entender que eu estou querendo dizer float. Certo? Conseguiram seguir? Aí, é claro, isso não afeta muito o funcionamento, né? O programa roda normal, vocês podem testar aí. Que aí eu chamei 3 vezes, fiz as informações normais e rodou simples. Não tem problema nenhum. Alguma dúvida? Aí, aqui. Quando a gente está. Aí, esses dois casos aqui são algumas formas de você declarar as variáveis do tipo. Que aí, se eu usei um typedef, eu não preciso colocar struct pessoa, aí o nome que eu vou dar àquela struct. Eu posso colocar pessoa e aí o nome, certo? Utilizando um typedef. Aí vocês já estão vendo aqui, ó, que você pode fazer um vetor de structures também. Daí a gente vai trabalhar em seguida. Aí tem esse detalhezinho que a gente está acessando uma variável dentro de outra variável, utilizando os structs. Então tem um comandozinho especial para isso, que é o ponto. Quando a gente quer acessar os membros da estrutura struct, quando eles são diretamente referenciados, ou seja, as variáveis que estão lá dentro, a gente vai utilizar o ponto. Então, nessa struct aqui, João, na struct João vai ter idade, peso e altura. Então, para acessar essas 3 variáveis de idade, peso e altura, a gente vai ter que chamar João ponto idade, João ponto peso, João ponto altura. Quando vocês testarem isso daqui, se vocês testarem, vocês vão perceber que o próprio deve ser ele já autocompleta isso daí. Então, se vocês colocarem para compilar, ele vai reconhecer as structs. Então, quando você colocar joão.idade, vai aparecer uma janelinha mostrando as possibilidades que você pode, ou não as possibilidades, as variáveis que estão conectadas a essa struct de João.
Aí vocês é só selecionarem. Mesma coisa se vocês forem utilizar vetores, só que, claro, como a gente está trabalhando com vetores, você tem que dizer qual casa do vetor a gente está trabalhando. Então vai ser o nome do vetor, que nesse caso é povo. Aí. Eita, eu esqueci o nome disso. Não é asterisco. Não é parênteses. Entre essas barrinhas, eu esqueci o nome. Vocês vão colocar qual casa do vetor vocês estão trabalhando e a mesma coisa, ponto idade, ponto peso, ponto altura, e o resto da declaração é normal. Você coloca o símbolo de igual, o valor correspondente ao o tipo do dado que você está trabalhando e o ponto e vírgula. Aqui é um exemplo de um vetor de struct, que é uma declaração normal. Colchete, obrigado, Siri. Me escapou agora. Mesma coisa aqui, eu estou utilizando o typedef. Typedef struct abriu a chave, definiu as variáveis que vão estar dentro dessa struct, e eu coloquei o nome dessa struct aí embaixo. Aí eu coloquei funcionário. Não preciso fazer struct funcionário, porque eu utilizei o typedef. Aí eu instancializei com o nomezinho para a variável, que é func, e entre os colchetes, o número de instâncias, ou o número de casas que você quer no seu vetor. Eu vou ver tudo, aí a gente faz... eu vou conferir todos os assuntos, porque o que eu vou fazer aqui é que, como a gravação do Jitsi é menor, eu vou deixar para ver os exemplos sem ser gravado, porque tem um perigo de eu falar demais e não conseguir explicar tudo e não dá para gravar. Então, eu vou explicar o assunto todo, aí a gente faz alguns exemplos práticos, certo? Eu tenho alguns preparados aqui. Aí, estruturas alinhadas. Estruturas alinhadas é simples, é um struct dentro de outro, só isso. É você trabalhar com múltiplos structs ao mesmo tempo, então uma estrutura dentro da outra. Aí existem duas formas de você implementar essas estruturas alinhadas, que é você literalmente só colocar um struct dentro do outro, quando você estiver montando eles, e a outra forma é você declarar uma estrutura 1. Quando eu falo estrutura, eu estou falando struct, é só mais fácil de falar, porque é o termo traduzido. Aí na estrutura 2, na estrutura 2 é que você vai declarar uma variável da estrutura 1. Então, você está criando duas estruturas, mas dentro de uma dessas estruturas você está criando uma instância da outra. Então, tá uma dentro da outra. Aí aqui o exemplo. Eu fiz duas structs, a estrutura data e a estrutura pessoa. Aí, dentro da estrutura data, vocês estão vendo aqui na última linha antes da chave, eu criei uma nova variável do tipo data. Então, o que eu fiz aqui foi, dentro da struct pessoa, eu criei uma instância da struct data. Aí eu posso utilizar a estrutura chamada de data dentro da estrutura chamada pessoa. Entenderam? Se entenderam, tem uma pergunta que é: quando a gente está acessando os dados dentro da estrutura, o que é que a gente usa? Quando a gente está acessando os dados dentro de uma estrutura, o que é que a gente usa para acessar eles? A gente vai colocar a pessoa, aí ponto, e os dados que estão dentro de pessoa, certo? Mas aí a pergunta para vocês é: como é que eu acesso data? Como é que eu acesso as variáveis que estão dentro de datas utilizando pessoa?
Como é que eu faço isso? Não, dê um chutezinho aí, tente raciocinar. Isso, precisa usar a pessoa primeiro. Aí pensem, ó, para você acessar uma variável dentro de pessoa, isso. Peraí. Quando você quer acessar uma variável, quando você está em uma estrutura e você quer acessar uma variável que está em outra estrutura relacionada à primeira estrutura, você vai fazer estrutura 1, aluno, ponto, a estrutura 2, que é data, aí ponto, a variável que você quer trabalhar. Então é isso, você utiliza dois pontos, simples assim. Isso. Aí, o primeiro, mas eu falei que tem dois tipos de implementação de estruturas. Essa daqui é a por referência, que é eu inicializei uma estrutura dentro da outra. Aí o outro tipo é você literalmente, deixa eu falar, literalmente dentro de uma estrutura você criar outra, desse jeito aí, que funciona da mesma forma, mas talvez, só que assim, quando você está fazendo isso aqui, já era, você travou essas duas juntas. Nesse caso aqui, caso você queira acessar a data seco, você pode fazer isso, porque são duas estruturas separadas. Claro que você vai ter que criar outra instância de data e tal, tá. Mas é isso. Você não precisa passar por pessoa para entrar em data, necessariamente. Você pode trabalhar em volta disso. Dessa forma que não. Ou dessa forma que não. Data está dentro ou data, ela está dentro de outra estrutura. Então você tem sempre que acessar a estrutura externa para ter acesso à estrutura interna. Aí é isso. Alguma dúvida? Porque senão a gente vai para os exemplos práticos, que é onde está a graça. Deixa eu abrir os. Na verdade, deixa eu ver se eu consigo. Nenhuma dúvida, pessoal? Pronto. Então, vamos fazer um exemplozinho simples aqui. Deixa eu colocar ele aqui no lado para eu não me perder. Cadê meu amigo? Deixei anotado aqui do lado. Pronto. Ah, vamos fazer um exemplo simples. A gente vai criar uma fichazinha. Deixa eu tentar compartilhar aqui a minha. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar o deve ser. Não, não consigo. Eu não entendo qual é o problema que meu deve ser tem, que eu não consigo compartilhar ele. É tímido, só pode. Ah, eu vou abrir aqui o Seychelles, um segundo. Ele não é o melhor, mas ele serve. Application, Chrome Tab, C++ Shell. Estão conseguindo ver o Shell aqui? Escrever alguma coisa? Tá,
indo. A letra está muito pequena, está muito grande. Pronto, a gente vai criar uma... Deixa eu pensar aqui. A gente vai criar uma ficha, certo? E vai pegar... Como a gente... vamos pegar o clássico exemplo, né? Uma ficha de escola. Que vai pegar o nome do aluno, uma disciplina e 2 notas, para calcular a média dele. Que é um exemplozinho bem mamão com açúcar, mas serve. De tudo, né, o struct ele é declarado fora do main, então a gente faz ele aqui. Aí eu vou dar o nome dele aqui. Eu corrijo o nome dele daqui a pouco. Deixa eu só abrir e fechar isso aqui. Aí aqui dentro faz com char 50. Vou trabalhar com char hoje. A mesma coisa com disciplina. Disciplina. Eu escrevi disciplina, certo? Escrevi. 50. Legal. E 2 floats. Floats nota nomes completos para facilitar. E prova 2. Aí, a partir daqui, a gente pode declarar esse struct de diversas formas. Eu só vou dar um nome para ele aqui em cima. Ficha. Uhum. Aí, dentro do main, eu vou fazer o tipo de declaração que é dentro do main. Aí, dentro do main, eu vou chamar struct. Como eu não utilizei o typedef, eu tenho que fazer assim. Ficha aluno. Aí eu vou ser um pouquinho chique. Eu vou utilizar o fgets nesse daqui. Vocês lembram do fgets? O que ele é? O que é que ele faz? Uma função para achar. Você tem que chamar a biblioteca. Você perdeu as últimas aulas? Vamos. Tá nos outros slides, se você quiser dar uma olhada depois. Mas ele é basicamente uma função similar ao printf. O que ele faz é ler strings. Então, como eu preciso de uma string para ler o nome do aluno, deixa eu colocar isso aqui primeiro. Porque você está vendo aqui, né? Char nome 50. Então, o nome do aluno ele vai estar armazenado dentro de um vetor do tipo char. Aí eu vou utilizar o fgets, uma declaraçãozinha um pouquinho diferente, que aí eu vou acessar aluno.nome, que é eu vou estar armazenando na variável nome dentro de aluno, aí aluno.nome. Aí o tamanho máximo, que é 40, e esse stdin. Aí. Que esse que esse stdin ele redireciona para o teclado, basicamente. Você vai ver essas explicações no slide ou na gravação, se você preferir. Então é isso, eu estou utilizando o comando fgets para ler strings, no caso o nome do aluno, e eu vou fazer a mesma coisa na disciplina. É isso. Como a gente está lendo do teclado, a gente está utilizando o stdin. A sfflush aqui é para a gente, entre aspas, limpar o teclado.
a última coisa que foi escrita no teclado, certo? E é para o fgets não salvar coisa errada. Agora é a mesma coisa para disciplina. Na verdade, fazer aquele truquezinho aqui. Da disciplina. E agora eu estou acessando outra variável dentro de aluno. Então não é mais aluno.nome, é aluno.disciplina. Se eu estivesse utilizando o compilador, o C, se eu estivesse utilizando o compilador aqui, quando eu colocasse esse aluno ponto aqui, ia aparecer uma listazinha, como se fosse um menuzinho aqui das variáveis que estão dentro de alunos. Que aí já é uma forma de você conseguir visualizar se você está fazendo o struct do jeito que você deseja. Como o mundo não é doce, parece. Vou botar 30 aqui, std, pronto. Aí isso daqui seria a mesma coisa da gente fazer um printf scanf, mas eu estou a fim de seguir o exemplo que eu fiz antes. Então tá assim, pronto. As outras informações, que é notas, nota 1. Seguindo o mesmo. Quer saber? Eu vou colocar scanf aqui. Fica um pouquinho feio, mas é para vocês verem que você utiliza da mesma forma que você utilizava outras variáveis. %f, que é um float, você fecha aqui. Aí chave, agora o que é que a gente está fazendo? A gente está acessando a variável nota 1 dentro de aluno. Então como é que a gente vai fazer essa declaração aqui? Vai ser aluno ponto nota line prova 1. Tá vendo? Mesma coisinha das outras variáveis que a gente trabalhava. Só que como agora a gente está trabalhando com uma variável dentro de outra, tem essa questãozinha do ponto, certo? Mas e o funcionamento é uma coisa que vocês já estão acostumados, então não vai ter muita dificuldade em se adaptar a isso. Eu vou copiar aqui para passear. Fazer a mesma coisa para a nota 2. Só alterar aqui. Aí pronto. Com isso daqui, a gente já fez o básico dessa ficha, utilizando struct. A gente criou ela aqui em cima, certo? A gente só criou ela aqui, a gente não inicializou ela. Dessa forma, disso daqui, a gente só está dizendo que existe um struct chamada ficha aluno. A gente não está utilizando ela. Aí, aqui dentro do main, a gente criou uma instância dessa struct ficha aluno chamada aluno. Agora a gente pode utilizar essa variável que a gente criou, esse conjunto de variáveis. Aí, da mesma forma que a gente trabalhava com variáveis, a gente trabalhou com esse conjunto aqui, que é perguntando o que a gente precisa, colocando um scanf para pegar as informações que a gente quer e ir trabalhando com elas. E como seria o printf disso daqui? Seria não qualquer printf, aquele printf que a gente utiliza quando a gente quer mostrar os dados, né? Então, se a gente quiser um printf do nome, a gente vai fazer nome, o simples, o que a gente está sempre utilizando. Como é uma string, é %s, aí dá aquela vírgulazinha e coloca a variável que a gente quer. Que nesse caso, como é o nome, é aluno.nome. Fecha o printf. Com isso daqui, vai printar o que está armazenado na variável, vai printar o que está armazenado em aluno.nome.
Mesma coisa se a gente fizer disciplina, com nota 1, com nota 2. Aqui, claro, sempre, né? Lembrar de mudar o tipo. Aí, e também o que você está acessando. Disciplina. Que são tipo float. Então, são Fs. Estão conseguindo acompanhar, galera? Eu estou muito precipitado aqui. Pronto. Prova 1. Nota prova 2. Aí tá feito. Aí, qual foi a vantagem da gente utilizar o struct aqui? A gente não teve que fazer aquele trabalhão de declarar cada uma dessas variáveis separadas, ter que chamar todas elas separadas, porque até o próprio, até o próprio compilador vai ajudar você a acessar isso daqui. Porque em vez de você estar tendo que escrever toda hora o nome completo da variável, nota, prova e a disciplina, quando você colocar aluno ponto, o compilador vai listar as variáveis que ele acessa. É só você escolher qual que você quer trabalhar e pronto. Aí se você quiser repetir esse processo aqui, é só você pegar esse struct ficha aluno aqui, colocar struct ficha aluno 2. Aluno, ah, aluno 2. Aí você pode fazer isso tudo aqui novamente. Então, aí você já pode reaproveitar o seu código, pode criar uma estruturazinha de repetição com ele. Nós conseguiram acompanhar? Pronto. Alguma dúvida? É, nesse caso, como seria usar dentro de um for? Ah, aí seria mais um caso com vetores, sabe? Se a gente criar um vetor de struct chamado ficha aluno, certo? Aí a gente fazeria um for para representar cada uma dessas fichas. Vamos fazer isso, né? Um exemplo que use tanto o for quanto um vetor. Pronto, deixa eu só limpar esse main. É, é simples. Eu vou dar um Ctrl C struct. Deixa eu limpar esse struct aqui também. Vamos criar. Vou aproveitar e mostrar tanto o vetor de struct, tanto o vetor de struct quanto um exemplo de aninhado deles. Pronto, vamos fazer aqui. E também o typedef. Tá tudo de uma vez só. Mais fácil. Vamos fazer aqui com dia, mês, 20, ano. Isso aqui é um struct. E o que é que falta nele? Falta um nome. Vou dar o nome de data. Aí como eu usar o typedef, agora quando eu quiser criar um struct desse tipo aqui, a gente só precisa chamar esse nomezinho aqui, data. Vamos criar outro struct. Typedef também. Ver como consigo alinhar. Typedef. Feio. Deixa eu dar um espaço. Typedef struct. Abrir. Aqui dentro vai ter o
que a gente vai dar um código, um char para seu nome. O nome é grande, nome completo, então botamos 200 palavras. Aí é isso. Como eu estou fazendo esse struct aqui para representar uma pessoa, o que eu vou fazer aqui dentro é aquilo, para ser alinhado, né? Então aqui dentro eu vou criar uma instância dessa primeira struct aqui. Isso daqui foi só a declaração dela e o nome que a gente quer dar para ela. Isso aqui. Aí esse date data nascimento, vou botar o nome completo, seria a instância dessa struct aqui. Tá? Aqui é só a criação dela. Aqui a gente está criando uma variável para a gente poder utilizar isso daqui. Certo? Isso daqui é uma estrutura alinhada. Muito simples, que a gente só declarou uma dentro da. A gente declarou essa daqui dentro dessa daqui. Mas queria complicar, né? Opa, eu dei um nome a essa. Eu esqueci o nome dessa daqui. Vou dar o nome de pessoa. Como a gente quer complicar, fazer vetor, a gente vai colocar pessoa. Não precisa colocar struct de pessoa, porque novamente o typedef. Pessoa. Eu devia ter dado nome de pessoa. Pessoa algo. Era para eu chamar a instância disso daqui de pessoa. Mas enfim. Pronto, a gente criou uma variável dessa struct aqui. Perdão, a gente criou um vetor dessa struct aqui. Então tem 5 casas que vão cada casa vai armazenar essa struct inteira aqui. Então, para a gente poder preencher todas as 5 com facilidade, a gente vai utilizar o for. Aquela mesma declaração, né? Opa, eu inicializo. Eu esqueci uma coisinha aqui, né? É int i. Inicializar esse izinho aqui. Vou botar aqui igual a 0. Garantir. Vai para i igual a 0. Enquanto i for menor que 5, adicionar 1 a ele. Para ele percorrer esse vetor aqui. Porque a gente está utilizando i menor que 5 e não menor ou igual a 5. É uma regrazinha do vetor, vocês lembram? Isso, porque o vetor começa em 0. Aqui dentro vamos fazer os printfs basicão. Código da pessoa é. Porque digite o código da pessoa. Isso aqui é mais bonito. Deixar aqui. Opa. Aí, scanf. Código é do tipo inteiro. Então a gente vai fazer %d. Me perdi aqui no teclado. Aí, onde é que a gente vai armazenar isso daqui? Vai ser em pessoa. Uma linha errada, então não é pessoa, né? Vai ser em pessoa underline algo, certo? Esse é o nome da nossa variável.
Aí, como a gente está trabalhando com vetores, tem esse izinho aqui, que é o izinho do for, que é para saber qual casa do vetor a gente está, certo? Isso daqui, ponto, a variável que a gente quer utilizar, que nesse primeiro printf aqui é código. Então, né, declaração normal. Deixa eu copiar isso daqui para poupar um pouco de trabalho. Aí, código, digite o nome. Aí, eu coloquei que tipo ali? Foi tipo char. O S. Ponto nome. Aí, agora, o que a gente vai fazer é acessar essa estrutura aqui, ou acessar essa estrutura que está dentro dessa, que foi inicializada. Deixa eu descer aqui de novo. Copiar aqui. Digite digite o dia da pessoa. Acento D. A gente está trabalhando com números inteiros. Aí, como é que a gente fazia para acessar os dados de um struct que está dentro da outra? A gente faz chave, a primeira struct, ponto. Aí a gente chama a segunda struct, que nesse caso é data, ponto, nascimentos, e ponto a variável que a gente quer que está dentro de data, que o primeiro é dia. Aí vai fazer a mesma coisa duas vezes, uma vez para mês, uma vez para ano. O ano da pessoa, digite o mês da pessoa. Estão conseguindo seguir o jeito que eu estou utilizando vetores aqui? E por que eu estou utilizando dois pontos? Pronto. Aí, isso, eu fechei o for aqui. Aí, como a gente está trabalhando com vetores, se a gente quiser fazer... Perdão, esse celular tocando. Se a gente quiser mostrar, a gente vai ter que fazer outra estrutura for. Só que agora só com printfs. Vou trapacear aqui. Pegar essa linha que vai ser útil. E fazer aqui printf o código da pessoa. E como é que a gente vai mostrar esse código? Código da pessoa igual b aqui fora, boom. O nome da variável, ponto, o nome da struct, ponto, que a gente quer acessar. E qual casa também, né? Já que a gente está trabalhando com um vetor. Mesma coisa aqui. Nome da pessoa, igual, porcento S. Aqui é um string. Pessoa algo, ponto nome. Aí, pessoal, declaração normal. Porcento D. Só lembrar do detalhe que se a gente estiver trabalhando com um struct dentro da outra, tem essa questão dos dois pontozinhos, porque tem que acessar a estrutura interna através da estrutura externa. Aí, depois de declarar qual estrutura interna você está utilizando, aí você coloca pontozinho no nome da variável que você quer. Responder isso aqui. D. Nome da pessoa, %D. Pronto. Aí com isso daqui a gente utilizou tanto vetores, a gente utilizou um vetores de struct, que a gente está utilizando aqui, são quantas variáveis? São 1, 2, 3, 4, 5.
a gente está fazendo para cada casa desse vetor, tem 5 dados diferentes que ele está gravando. Então, se a gente não tivesse utilizando structs, a gente ia ter que fazer isso um por um. Seria bem mais trabalho, seriam tipo, umas 25 declarações, um para cada dado. Aí, claro, você poderia utilizar o for sem esses structs aqui, mais seco. Só que utilizando o struct, um for, um vetor, a gente está conseguindo trabalhar com mais dados ao mesmo tempo com mais ou menos a mesma quantidade de trabalho. Entenderam? Ver se eu consigo rodar isso daqui. Às vezes o session roda, às vezes não. Tem alguma dúvida? Isso, dá para utilizar mais dados sem ter que digitar mais por isso. E também dá mais reutilização ao seu código, né? É só você criar uma nova instância do struct para você poder utilizar todas essas variáveis novamente. Né? Pois é. Se não tiverem alguma dúvida, terminamos por hoje. Como deu esse imprevisto no AVA, não vou fazer uma lista de presença não. Não morre. Então estão liberados. Eu vou estar aqui por mais uns 10 minutos, se alguém quiser tirar alguma dúvida. Então boa noite. Não sei. Boa noite, Cid. Hum.